E já estão definidos os classificados para as quartas de final dessa UEFA Champions League. E são eles: Liverpool, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting e o Arsenal. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre cada jogo, sobre cada classificação desses times, também falar sobre os times eliminados. Tem times aí que ficaram para trás muito cedo, mas acabou que, né, teve esse sorteio e foi isso. E falar de algumas impressões que eu tive, que eu acho que pode ser aí acabar despontando como o grande favorito a ser campeão da UEFA Champions League. Eu vou pela ordem aqui que tá os jogos no Google, não vou pela ordem ali do dia, mas pode ser que aqui acabe indo um pouco mais na ordem de quando foram as partidas. Vamos então falar sobre Sporting e Bodo Glimt, tentar falar de uma maneira mais rápida aqui, porque são muitos jogos. Eu, obviamente, vou querer me aprofundar em mais algum jogo do que em outro. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o Sporting 5, Bodo Glimt 0. Uma coisa que eu fui percebendo muito nessa fase é que os times que acabaram tendo uma vantagem no jogo de ida e que, porventura, por necessidade, por estilo de jogo ou por sentir que era isso que tinha que ser feito, acabaram se acovardando muito nesses jogos de volta e abriram mão de jogar futebol. Esse para mim foi um dos erros que foi o Bodo Glimt nesse jogo. O Sporting é uma equipe muito qualificada, é um time muito bom, é um time que vem tendo boas temporadas, tanto no futebol nacional quanto no futebol europeu. E por mais que você tivesse ali uma vantagem de 3-0, era muito perigoso você acabar dando muito campo para o time do Sporting, que é um time muito bom. O Bodo ele recuou muito, ele abriu por muitas vezes mão de jogar. O Sport ele dominou todas as ações do jogo, não parava de atacar. Foi um verdadeiro massacre esse jogo. Então, foi justa a classificação. Acabou o conto de fadas do norte da Europa, que ia vivendo Bodo. Ficou muito perto ali de uma possível ida às quartas de final para enfrentar um Arsenal, para conhecer um outro estádio grandioso como é o Emirates. Mas acabou que tomou 5-0, o jogo chegou aí até para uma prorrogação, fez o 3-0 no tempo normal ali, o time do Sporting. Dava para pelo menos tentar segurar para ver se conseguia uma classificação nos pênaltis, mas não deu. O Sporting foi, fez esse 5-0 muito merecido, 2 gols até ali na prorrogação. O Bodo chegou até uma certa hora do jogo, que foi fazendo mais mudanças ali para tentar segurar o resultado, que do meio para frente era um time basicamente reserva, não tinha ninguém ali. Por exemplo, o Hauck, não estava mais nesse pós 2-0, que já estava cansado, já correu muito para lá e para cá. Então, meio que isso acabou atrapalhando ali as coisas do Bodo. E o Sport ele soube se aproveitar ali do fator casa, e ali fez o 5-0, se classificando numa boa partida que faz o Sporting e encara agora o Arsenal. Mas o outro jogo que vamos falar é de Chelsea 0, PSG 3. O PSG que não fez nem questão de tentar esperar ali o time do PSG, o PSG ele não esperou muito o time do Chelsea, eh, tentar criar ali alguma reação, já fez 1-0 com o Kvaratskhelia logo no comecinho do jogo, já mostrando que seria uma missão impossível para o time que já tinha tomado um 5-2 na ida. E não foi nem questão que o Chelsea ele não conseguiu jogar, o PSG não deixou o Chelsea jogar. Foi diferente. Fora de casa e com uma vantagem, o time do PSG, ele foi muito certo das suas ações e acabou fazendo ali um 3-0 com muita autoridade. Não vinha sendo uma boa temporada aqui do Paris Saint-Germain. O time não vinha fazendo jogos grandiosos, como foi na última metade de temporada. E novamente parece que isso acaba se repetindo. O PSG ele está se engrandecendo quando tá afunilando mais ali os campeonatos. Já tá em uma retomada ali da Ligue 1, está nas quartas de final dessa UEFA Champions League e entra como favorito aí para semifinais e até para uma final. Mas aqui na chave dele, para mim, tá o time favorito a ser campeão dessa UEFA Champions League. Mas parece que mesmo com muitas lesões, discussões, todo aquele problema que teve no gol ali o time do Paris durante a temporada, o Luiz Henrique, até sobre o próprio contrato do Luiz Henrique, né? O time parisiense ele acabou oferecendo ali para ele quase um contrato vitalício
e ele recusou porque ele queria ver como é que seriam as coisas dessa temporada, e possivelmente ele iria trocar ali de time, tem até Manchester United e Liverpool de olho nele, como uma possível troca ali lá de comando, ou até o próprio Barcelona. Então, ele não estava dando muita segurança que seria feito novamente o que fez a última temporada, mas caminha para que sim, que o Paris Saint-Germain ele tenha mais uma temporada grandiosa, e aí quem sabe o Luiz Henrique ele continue no comando técnico do time parisiense, peça de 3-0, e destacar o que joga Kvaratskhelia, meu Deus do céu. É difícil marcar ele, como é difícil tentar pronunciar o nome dele de primeira, mas o Kvara, novamente, mais uma temporada gigantesca. Infelizmente, a Geórgia não vai para uma Copa do Mundo, porque é um cara que seria muito legal de ver nesse ciclo pós-Copa. O grandíssimo ponta que é Kvaratskhelia, que uma transferência de janeiro, tendo esse impacto todo até hoje para o time do Paris Saint-Germain. Real Madrid 2, Manchester City 1, Manchester City 1, Real Madrid 2, no caso, um agregado ali de 5-1. É, o Real Madrid se tornando mais uma vez o time que mais eliminou o Pep Guardiola em toda a carreira do técnico espanhol. Já são 5 vezes que o time do Real Madrid eliminou o Pep Guardiola de alguma competição. Isso só mostra muito a grandeza que vai sendo o time do Real Madrid essa temporada, tentar reconstruir o que acabou sendo muito prejudicado pelo que foi o tempo que estava ali o Xabi Alonso, decisões muito estranhas que ele ia tendo durante o ciclo dele ali dentro do time do Real Madrid, e que o Arbeloa ele vai tentando de pouco em pouco construir. Eu acho que o Arbeloa ele tem essa consciência que ele não vai ser o técnico da próxima temporada. Se por acaso ele acabar beliscando uma Champions, eu acho que o Florentino Pérez ele pode acabar repensando aí essa decisão, mas eu acho muito difícil que o Arbeloa siga ali como técnico do time do Real Madrid. Mas está tendo agora um efeito muito interessante, né? O time com o Arbeloa, porque sempre que sobe algum técnico que treinou muito time da base, ele acaba trazendo alguns meninos juntos. E vale muito destacar o Pitak Pinar, um volante que está agora jogando pelo Real Madrid, fez a sua estreia de Champions no jogo da ida contra esse próprio Manchester City, fez um ótimo jogo ali, por muitas vezes ele sendo ali um apoio de uma cobertura ao Trent Alexander-Arnold, que teve que encarar o Doku, então era sempre uma dobra ali de marcação no Doku, sempre era o Pinar e o Alexander-Arnold tendo que fazer essa marcação, porque obviamente que os times sabem que o Alexander-Arnold tem essa dificuldade de marcar, então querem tentar armar muitas jogadas por ali, e inteligentemente o Arbeloa, para não sacrificar o Valverde nessa função, pescou um menino ali da base, o Pitar Pinar, que fez uma ótima partida e por muitas vezes ele foi o responsável por tentar ganhar esse 1 contra 1 contra o Jeremy Doku. Um jogo onde o Manchester City parecia que ele ia reagir bem, fez ali um começo de jogo pressionando muito o time do Madrid, estava tentando criar todo aquele cenário de uma remontada, mas em um contra-ataque e uma besteira que fez o Bernardo Silva, aquilo ali é uma besteira, botar a mão na bola daquela forma deliberada, no desespero. Mas pode ser mais fácil você tentar passar com 11 do que com 10 em campo. Por mais que tenha saído o gol de empate do time do City quando estava já com 10 em campo, mas não muito porque o Bernardo Silva saiu do time, mas foi porque tava numa onda tão grande de gente na área ali, o time do City, que a bola basicamente bateu no Haaland e entrou. Tá ali fazendo então 1-1. Um jogo totalmente protagonizado pelo Vinícius Júnior novamente. Outro jogo, outro mata-mata de Champions League, onde Vinícius Júnior sai como grande protagonista. Ele que, por mais que as pessoas queiram duvidar e gostem de duvidar de todo o potencial que tem o Vini Júnior, muito complicado você falar que ele não é um cara que aparece em jogos grandes. Mas pela seleção. Foi uma Copa do Mundo só para ele. Vamos agora para a segunda Copa dele. Um cara muito mais maduro, um cara muito mais responsável das suas ações como jogador. Eu acho que tem que esperar um pouco e ver como que vai ser essa sequência do Vini Júnior pro restante do ano e como que ele vai chegar para essa Copa do Mundo. Que a gente vai, querendo ou não, apostar muito nele. Todos os créditos assim para ver se a seleção consegue ir para uma fase mais longe. E falando do nosso próximo jogo,
Aqui bem mais breve, porque foi um senhor massacre, né? Atalanta e Bayern de Munique. Bayern de Munique 4-1 novamente na Atalanta, fazendo ali mais uma goleada, fazendo um agregado de 10-2. E acho que é um jogo que teve toda aquela polêmica, né? Que não sabia quem que ia pro gol do Bayern de Munique. Tinha um menino de 16 anos que tinha que conseguir uma autorização, do governo alemão para poder jogar, por ser um cara de 16 anos e que ele não poderia, por ser menor de idade, jogar após as 8 horas da noite, o jogo era às 9, ficou no banco, então devem ter conseguido ali uma autorização. E falar o que joga Harry Kane é assustador. É um cara que foi por muitas vezes subestimado durante toda a sua carreira. Para mim, o Harry Kane é um dos maiores jogadores da nossa geração. Se porventura o Bayern de Munique confirmar um título de UEFA Champions League, mais ali um título de Bundesliga, para mim é estourado e vamos ver como é que vai ser o desempenho na Copa do Mundo. Porque para você ganhar a bola de ouro ou até o The Best em ano de Copa, você e a sua seleção tem que fazer um ótimo ano de Copa do Mundo, porque senão tudo que você fez em uma temporada vai acabar valendo de nada. Visto isso, como foi na Copa de 2018, o Modric, que foi tendo aquele desempenho ótimo em uma Copa do Mundo, acabou levando a bola de ouro em um ano em que a gente viu o Salah e o Cristiano Ronaldo despontando como principais protagonistas ali do mundo do futebol. Mas se tudo caminhar para esses finais felizes para Harry Kane e para Bayern de Munique, e vendo que a seleção inglesa é uma seleção com bom potencial, que pode chegar até umas quartas de final de Copa do Mundo, para mim o Harry Kane hoje é indiscutível, merecidamente ganharia o prêmio de melhor jogador do mundo. O impacto que esse cara tem dentro da área, fora da área, buscando o jogo como um próprio centroavante e como ele é basicamente meia estrutura do time do Bayern de Munique do Company. Para mim é o time que é favorito a ser campeão dessa UEFA Champions League, se nenhum acaso acontecer, né? Sempre tem que tentar lembrar que pode haver acasos no mundo do futebol, mas hoje para mim o Bayern de Munique é sim o grande favorito a vencer a UEFA Champions League. Acho que muito mais favorito do que Barcelona, do que Arsenal. Acho que muito próximo ali do PSG. Então acho que quem sair de PSG e o Bayern de Munique pode ser o time que vai chegar como favorito ao título da UEFA Champions League, mas hoje para mim o Bayern é sem dúvidas muito bem treinado pelo Company, um time muito bem encaixado. A adição que foi o Luiz Dias para esse time foi algo fundamental para ter um escape, para ter um driblador. Por mais que o Olise ele tem muito esse jogo com a bola no pé. Ele não é um cara do um contra um, como é o Luiz Dias, aquele improviso todo. Então, para mim, sem dúvidas, o Bayern de Munique tá ali um pouco à frente nessa briga para quem vai ser campeão da UEFA Champions League. De outros jogos, o Arsenal fez o 2-0 contra o Bayer Leverkusen, aquele jogo do Arsenal não sofre muito e também não marca muitos gols, faz aquele seu jogo rotineiro, o jogo de quem vence, não é necessariamente ter que dar um show, e vencer. Mostrar que pode sim apenas vencer no simples e chega ali a umas quartas de final da UEFA Champions League. É o time que tem o caminho mais tranquilo entre todos os times. Vai agora pegar o Sporting de Portugal, que a gente falou no começo do jogo. E ao meu ver, o Arsenal ele pode sim bater uma final de Champions League pelos motivos que eu vou falar sobre o Barcelona agora. Falar de Barcelona 7-2 contra o time do Newcastle. Essa linha alta do Hansi Flick, meu amigo, é um perigo. Aqui no segundo tempo acabou dando muito certo, porque fez aquele 3-2 no final do segundo tempo, mas era um 2-2, um jogaço, com o Barça fazendo 1-0, aí logo 1-1, linha alta. Barça 2-1, 2-2 novamente, a linha alta. Tá bom que naquele 2-2 teve aquele erro de passe do Yamal, que acabou tentando sair ali de calcanhar muito perto da área, recuperou, pumba, gol. 2 gols do Relanga pelo Newcastle. Mas o Barcelona, ele tem um problema com a linha alta muito grande e tem que tomar cuidado muito com essa linha alta. É muito perigoso quando você pegar times como o próprio Bayern de Munique, como o próprio Arsenal, que tem um ataque muito rápido. E agora vai, né, depois enfrentar o Atlético de Madrid, que passou do Tottenham. Mas essa linha alta do Barcelona é um perigo à parte. É uma coisa muito perigosa que eu acho que o Hans Flick ele tem que abrir um pouco a mão, porque é tão alta que é um errinho ali, um passe a mais ali que não tá acompanhando a linha. Você tem 3 caras do time adversário na cara do gol. E isso é uma coisa que a gente fala desde da última temporada, tanto que os jogos, os agregados que fazia o Barcelona era de 8-6.
8-7, 7-5, nesse foi um 8-3. É um time que marca muito, mas também é um time que acaba por si só tomando muito. E falando rapidinho de Liverpool 4, Galatasaray 0, porque esse aí eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse jogo, né? Vou fazer o meu vídeo mais clubista, falando um pouquinho sobre o jogo do Liverpool, lançar ali uma playlist com o nome de um head qualquer para acompanhar um pouquinho as minhas coisas sobre o Liverpool. Ser bem clubista mesmo, gosto bastante. É... Mas sendo direto e reto, fazia um ano que não tinha um jogo desse nível do time do Liverpool. O mesmo time que parece que morreu, que ficou totalmente apático após ser eliminado pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final da última UEFA Champions League, pode estar sim agora tendo esse estalo e se renascendo nessa sequência dessa temporada, a ver como que vão ser os próximos jogos, como que vai voltar o time após a data FIFA. Mas é um 4-0 e um 4-0 que convenceu. Não só fez os 4 gols, mas convenceu. Pressão alta, sem bloco ali, meia bomba, resolução rápida com a bola no pé e jogando um ótimo futebol. E Dominic Szoboszlai, hoje, top 3 melhores meio-campos do mundo. Tem que estar Dominic Szoboszlai. Esse cara é o todo-campista, né? É o cara que faz tudo no meio campo, é o protagonista do time nessa temporada e, ao mesmo tempo, tem a humildade de ir jogar, às vezes, em uma lateral direita, ficar tão longe do seu foco principal, que é ajudar o time no meio campo. Mas sobre o Liverpool, como eu já disse, eu vou falar em um outro vídeo, que para eu acabar dedicando também essas coisinhas mais clubistas, assim, em uns vídeos só, tá? Mas é isso então, pessoal. Agradeço muito. Comente aí para você quem que vai ser o grande favorito dessa UEFA Champions League. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Quem sabe hoje já sai esse vídeo aí sobre o Liverpool. E é isso, então. Brigadão. Valeu.